No noticiário internacional também, né, que são coisas que aparecem, desaparecem, a gente vai procurando as pessoas explicar para a gente. Nessa tal guerra da Ucrânia, tem um grupo do lado dos russos que é considerado um grupo não regular, né, de soldados. Esse grupo teria o nome de Wagner. Esse grupo, portanto, seria um grupo de pessoas que recebem dinheiro para lutar do lado dos russos. Nós pedimos aqui ao professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Marcelo Coutinho, para conversar um pouco conosco. Professor Marcelo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Professor Marcelo, o que é exatamente esse grupo Wagner que luta ao lado dos russos contra os ucranianos? Bom, o grupo Wagner é um destacamento militar russo, informal, ou seja, ele não consta oficialmente como membro do exército russo, mas opera como um braço do exército russo. Podemos chamá-lo de mercenários, porque são, em sua maioria, russos pagos para fazerem operações ilegais, muitas delas com crimes de guerra, né, espalhadas pelo mundo. Crimes estes que a Rússia não quer aceitar e, portanto, acaba usando desse artifício, né? O grupo surgiu há mais ou menos 12 anos, 2014, foi uma das suas primeiras operações justamente na Ucrânia, na Crimeia, na época da Crimeia, e também nas primeiras incursões russas no leste ucraniano, e desde então vem expandindo as suas atividades pelo mundo todo, né? Naquele ano também, logo em seguida, 2015, também teve uma atuação muito grande na Líbia, também com ações que são consideradas no âmbito internacional, da lei internacional, como crimes de guerra, crimes humanitários, como entre eles, por exemplo, a instalação de minas terrestres, de torturas, enfim, todo tipo de expediente dessa natureza. Eles vêm se espalhando, ficaram muito conhecidos também na guerra da Síria, né? Um grupo em defesa da manutenção do governo de Bashar al-Assad. Eles atuaram sobretudo na proteção de áreas petrolíferas, né? Áreas de energia do país, e também sempre com essa marca de ações muito violentas. Professor Marcelo, a gente pode dizer então que esse grupo chamado Wagner é um grupo de mercenários? Sim, pode ser dito que eles são mercenários, né? Essa é uma nomenclatura bastante antiga, né? Não sei também se tecnicamente, a gente pode usar dessa forma, mas sim, porque é um grupo clandestino, até certo ponto clandestino, que não consta, não perfila, digamos assim, nas fronteiras oficiais do exército russo, mas opera como um braço armado muito violento do exército russo, pago por isso, né? Inclusive tem agora presidiários ou ex-presidiários que também passam a ser alistados para esse grupo, né? Para você ver, tem uma ideia do seu significado. Eles têm uma origem também muito polêmica, com alguns dos seus integrantes muito ligados a um pensamento nazista, né? O próprio fundador dele, Dmitry Utkin, que era um ex-oficial russo, aí mais uma vez você vê como as coisas são muito estreitas, né, entre esse grupo e o exército russo. O próprio fundador era um oficial mesmo, da Rússia, e ex-integrante da agência de inteligência militar russa. Ele é um dos fundadores, ou o principal fundador do grupo, e tem como alcunha o apelido de Wagner, né? Desde a época em que ele estava na ativa do exército russo. E Wagner, a gente sabe, enfim, toda a polêmica em torno desse compositor, desse grande maestro, que era, enfim, ligado às preferências de Hitler, né? Daí a coisa se estende até os dias de hoje com essas atividades. Existem outros tipos de documentação que comprovariam a simpatia, pelo menos de alguns membros desse grupo, com o nazismo, como, por exemplo, pichações, tatuagens, e a própria maneira de atuar do grupo, né? É um grupo muito xenófobo, são basicamente russos, aceitam com muita
seletividade belorussos e alguns outros, até ucranianos também compõem esse grupo, mas é um grupo muito escolhido por essas características étnicos-raciais, né? Quer dizer, eles fazem aquilo que eles acusavam os ucranianos de fazerem, quando o Putin invadiu lá, dizendo que ia fazer uma desnazificação da Ucrânia? Heródoto, é isso mesmo. Uma das justificativas, o Putin levanta várias, não são justificativas, na verdade, vários pretextos, né, para a guerra em fevereiro de 2022, deste ano. E entre estes pretextos está uma alegação de que o governo de Zelensky seria um governo simpatizante do nazismo e continha nele membros simpatizantes do nazismo e, portanto, era uma ameaça muito grande à Rússia, que teve, de fato, uma experiência muito negativa com o nazismo, e isso é uma coisa que cala muito fundo na alma russa. Então, ela é um apelo que faz facilmente com que Putin consiga ganhar apoio interno, e de fato isso não se justifica o Zelensky, não é só porque ele é origem judia, não é só por isso, mas porque ele não tem nenhuma ligação direta, é um humorista, não tem nada que os vincule ao nazismo. O que havia era um regimento chamado Batalhão Azov, que ficava ali na região de Mariupol, uma das regiões muito bombardeadas, muito atacadas e ocupadas pelo exército russo. Esse batalhão Azov, esse regimento ucraniano, era um regimento de infantaria. Esse era um grupo muito com filiações claramente nazistas, né? Mas Entendo. era um grupo pequeno, muito limitado, numa região específica da Ucrânia, né? Estender isso à Ucrânia toda e ao governo não é uma desproporção sem cabimento. Mas os russos levantavam você bem lembrou, que o Putin levantou essa acusação, a falsa acusação, que só era verdadeira com relação a esse grupo específico, né? Enquanto o próprio Putin também tem o seu batalhão, entre aspas, Azov, que é esse grupo Wagner, que aliás os dois surgem mais ou menos na mesma época, viu? É interessante, tanto o grupo Azov quanto o grupo Wagner são os dois lados da mesmíssima moeda. Eles surgem justamente da ocupação russa na Crimeia e em regiões do leste ucraniano. Perfeito. O grupo Azov ele surge como uma resposta nacionalista muito forte a essa ocupação. E essa ocupação também já é onde, como eu falava antes, também a origem do grupo, ou seja, acaba que isso tudo favorece esses grupos nazistas, né, de um lado ou de outro, mas sobretudo agora no tema grupo Wagner, que foi um grupo que prosperou muito mais. O Azov é um regimento muito pequeno, que ficava ali em Mariupol. O grupo de Wagner já são mais de 5.000 com operações no exterior, entre 1.000 e 2.000 sendo treinados hoje, mais ou menos ali no sul da Rússia, muitos recrutados nos presídios russos, né? Com esse estigma que eu acabei de mencionar. Tá certo. Professor Marcelo, muito obrigado por sua gentileza, por sua participação aqui na Nova Brasil. Muito obrigado você, disponha, tenha um bom dia a todo mundo. Muito obrigado. Professor Marcelo Coutinho, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha onde vai essa história do Wagner. Inspirado no Wagner, o compositor admirado pelos nazistas, Richard Wagner. Acho que todos conhecem, né? Então tá aí a gente vai aprendendo aqui, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa.